Vamos lá então, hoje a gente está aqui para gravar mais uma edição do nosso podcast Na Dúvida Ligue. E de fato, essa edição, se você tiver dúvida, você tem que pegar o telefone e ligar, porque não é nada simples o que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar sobre tributos, parte fiscal, parte que interessa a toda e qualquer empresa, mas o nosso foco aqui é você, integrador, então é para você que a gente vai falar. Vou tentar ser o mais didático possível com o nosso convidado, que é um especialista tributário, que entende muito desse assunto, que é um assunto importante e que é importante não só no contexto atual, mas também no que se diz respeito às mudanças que vão acontecer agora, a partir do ano que vem, com essa virada tributária que está chegando aí. E o nosso convidado, ele é bacharel em comércio exterior, em contabilidade, pós-graduado em direito da aduana e do comércio exterior brasileiro, possui MBA em gestão de negócios, controladoria e finanças corporativas, especialista em planejamento tributário, professor, consultor e palestrante de eventos na área tributária e de comércio exterior e cofundador do curso Formação Tributária em Comércio Exterior, FT Comex. Esse nosso convidado é o Kelvin Bernes. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Na Dúvida Ligue. E a intenção é fazer com que quem está na dúvida de fato ligue. Porque Perfeito, a dúvida nesse contexto tributário existe muito e você deve ser entusiasta disso, né? Não, com certeza. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de a gente estar aqui conversando e trazendo um assunto que é tão relevante, né? Tributo, como a gente até estava conversando um pouco antes, ele é essencial para toda a sociedade, né? É deles da onde vêm as políticas públicas, né? E nós vamos passar por um momento de transformação, né, nesse sistema tributário. E esse momento de transformação não é simplesmente tirar um tributo e colocar outro. Ele tem um arcabouço muito mais amplo, né? E eu acho muito vital vocês trazerem esse tipo de conteúdo, porque ele vai impactar drasticamente no dia a dia, no financeiro das empresas, como elas vendem, de quem elas compram, para quem elas vendem, né? Seja na prestação de serviço, seja no comércio. Então ela deixa de ser uma reforma simplesmente de estou suprimindo o tributo PIS e COFINS e criando uma contribuição nova, a ponto de realmente entender qual é o impacto que eu vou ter no meu preço de venda, qual é o impacto que eu vou ter se eu comprar do fornecedor que é do Simples e do fornecedor que não é do Simples, se eu sou meio da cadeia, ou seja, se eu vendo para distribuidor e aí esse sim vai vender para o cliente final. Tem diferença eu ser do Simples, não tem diferença? Qual vai ser vantagem para o meu negócio, qual não vai ser? Então, essa reforma, ela acaba trazendo uma mudança geral, né, de processos e é extremamente válido vocês trazerem isso, né, como forma, eu acho, de conhecimento para as empresas, para que elas possam, de fato, perceber o que elas já podem fazer no contexto atual para já se prevenir, né, com as próximas mudanças que vêm, né, porque como a gente fala de Brasil, né, eu sempre costumo dizer, né, até o que nós temos até hoje é isso, né? Até nesse momento, né? Exatamente, né? Saindo daqui pode ser que já tenha uma novidade. Pode ser que já mudou, né? Exato. Com certeza. Então, assim, até hoje a gente pode fazer isso. Daqui para frente a gente aguarda as cenas dos próximos capítulos. Perfeito, né? Kelvin. E olhando nesse cenário, eu vou te trazer um pouco do contexto do mercado. Então, eu vou tentar fazer uma parte aqui de modelo de negócio, vou tentar fazer o papel do integrador, pensando com uma cabeça o mais simples possível, mais didática possível, para que você traga com o teu conhecimento um contexto, né, olhando já para o futuro, né? Não vamos pensar em regras do passado, mas pensar em coisas que vão acontecer de fato e que, para isso, o empresário, o empreendedor, o integrador precisa estar preparado, para cada um no seu modelo de negócio. Então, para você entender um pouquinho do nosso mercado, o integrador ele é o cara que compra o equipamento do fornecedor, fabricante ou distribuidor nacional, aqui do Brasil, e leva e faz a instalação até o cliente final. Então, tem alguns que estão no Simples Nacional, tem alguns que estão no lucro presumido, tem alguns que estão no lucro real, com modelos de negócio um pouco distintos muitas vezes, né? Esse cara que está no Simples, muitas vezes o fornecedor, fabricante ou distribuidor emite nota diretamente para o consumidor final e ele entra com a nota de prestação de serviço, certo? Esse talvez é um modelo mais comum e no que se diz respeito à volumetria, porque são muitos pequenos integradores que existem no Brasil. Vamos falar em 20 mil integradores que existem no Brasil nesse modelo. Depois tem um integrador lá com uma modalidade de lucro presumido, porque ele já tem um volume muito, muito alto. Tá? E aí ele já, em algumas vezes ele compra equipamento e revende, e em algumas vezes ele presta também serviço como lucro presumido nessa mesma modalidade de triangulação tributária. Perfeito. Triangulação fiscal. E aí tem integradores com lucro real.
que compram, estocam e distribuem os kits para os próprios clientes e também fazem o serviço de instalação. E aí dentro de cada categoria dessa também, olhando para o modelo de negócio, tem a parte das pessoas, né? Como é que você faz a contratação? No Simples Nacional você contrata o cara um CLT, mantém ele como funcionário, enfim. No presumido e no real, muitas vezes já se opta pela terceirização, né? Pela pejotização da folha. Perfeito. Que é justamente algo que pode, dentro do modelo de negócio, dar um resultado financeiro para ele melhor, desde que sendo bem feito, né? Feito de forma correta. Perfeito. Então, trazendo esse contexto para você, né? E te perguntando, né? Qual vai ser o impacto, né? Dessa mudança tributária agora, né? Com essa transição, para cada uma dessas modalidades, simples, presumido e lucro real, olhando para esse nosso mercado e para esse tipo de prestador de serviço. Perfeito, Elcio. Antes de responder exatamente qual vai ser a diferença entre cada um deles, eu só vou dar uma contextualizada no que seria as principais mudanças que a gente vai ter agora com a reforma, né? Então, assim, essa reforma tributária que a gente fala que é a reforma do consumo, por qual motivo? Porque são tributos que incidem sobre o consumo, não são tributos que vão incidir sobre a renda da pessoa, ou seja, não é tributo sobre o salário, não é tributo sobre dividendos, embora que teve uma alteração, mas não é a da reforma que a gente está falando aqui, né? Então, são tributos sobre o consumo, ou seja, é sobre aquele refrigerante que eu tomo, é sobre aquela máquina que eu compro, é sobre aquele serviço que alguém me presta, né? É sobre o consumo mesmo. Hoje, a maior parte dos tributos sobre o consumo são todos tributos por dentro, que compõem o preço de venda desses produtos, né? A partir da reforma, a gente já vai ter esse cálculo totalmente por fora, né? Então, são tributos que não vão compor mais o preço, né? Vão ser muito parecidos com a sistemática do IPI hoje, que já é um tributo por fora, propriamente dito, né? Para indústrias que tem tudo mais, né? Então, quando a gente olha para a sistemática do consumo, a gente vai ter o quê? A criação de um tributo duplo, né? Ou seja, a gente cria um imposto de valor agregado, que seria um IVA, só que como o Brasil gosta de dar uma brasileirada, a gente criou um IVA dual, né? Porque o padrão nos outros países europeus, que a nossa ideia é fazer uma adequação internacional. Já é muito comum tu ter IVA em outros mercados, né? Europa, Estados Unidos, tu sempre tem um imposto de valor agregado. É claro que são situações em modelos econômicos diferentes do nosso, né? Realidades diferentes do nosso, com alíquotas muito menores, enfim, mas a sistemática é parecida, a ideia. Então, aqui no Brasil, a gente acabou criando dois, né? Que seria o IVA dual, que seria o IBS e a CBS, um imposto e uma contribuição. Muito em virtude do famoso Pacto Federativo, né, no qual a gente tem aqui União, Estados, municípios, né, e a gente então, né, supre, ou seja, a gente extingue, né, dois tributos, que seria o ICMS e o ISS, que seria de competência municipal e estadual, né, e cria o IBS. A gente extingue duas contribuições, PIS e COFINS, e a gente cria a CBS. Né? Então, assim, essa reforma sobre o consumo, ela vai abarcar principalmente esses 4 tributos. Vai ter um aspecto ali do IPI, que a gente não tem uma extinção total, mas a gente vai ter uma alíquota zero para os produtos, então não vou dizer todos, a grande maioria dos produtos vão ter alíquota zero, e a ideia de não extinguir o IPI foi para proteger a Zona Franca de Manaus, então aqueles produtos que forem também produzidos na Zona Franca de Manaus vão ter alíquota ainda de IPI. E foi criado o tal do imposto do pecado, que eles chamam, que é o imposto seletivo, né, que é a ideia que é desestimular o consumo do produto que está sendo vendido. Por isso que é imposto do pecado, que seria sobre cigarros, provavelmente bebida alcoólica. Então é aquilo lá que realmente que ele traz algum tipo de dano à saúde. Não incentivado, exatamente. À saúde, ao meio ambiente, né? Então ele traz vários tipos de não benefícios, né? Então por isso que vai ter uma tributação mais concentrada, um pouco mais pesada. Então a gente fala aí de extinguir, né, principalmente 4 tributos, né? Um zerando, e aí a gente cria aí um dual e mais um imposto seletivo. Então eu vou extinguir quais impostos? Vou extinguir o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS. E a COFINS. Isso São mesmo. 4 impostos que eu vou extinguir do produto. Isso mesmo. Tá, beleza. Perfeito. Olhando para produto, temos 4 produtos que eu vou extinguir e vou substituir pelo IVA dual, que são em 2 modalidades, né? Que é o IBS e o CBS. E a CBS, isso mesmo. Eu não estou familiarizado com essa nomenclatura aqui, porque não, isso minha mesmo. especialidade é outra, né? Beleza. Olhando para serviço, qual que é a mudança que vai ter? É a mesma mudança? É a mesma mudança. A mesma mudança, independente. Eu considero isso como um produto,
Então, o meu serviço se transforma num produto, esse produto vai ter a extinção de 4 impostos que vão estar sobre a cobrança, então, do IVA também, CBS. Perfeito. Essa é a ideia, tá? Nós até temos uma separação entre mercadoria e produto, e serviço, né? No sentido de, algumas têm ICMS e outras têm ISS, né? Agora, como meio que unificamos isso, aquilo que incide o IBS vai ser tanto sobre produto quanto sobre serviço, né? Então, hoje, uma prestadora de serviço, ela pagaria somente, digamos, ISS e PIS e COFINS, né? Tirando ali imposto de renda, vai depender se é real ou presumido, né? Mas pagaria PIS e COFINS e ISS. A partir do momento da reforma, ela vai passar a pagar IBS e CBS, né? Dentro da IBS, nada mais é do que IBS estadual e IBS municipal. Ou seja, é como se eu estivesse unindo o ICMS e o ISS num só. E aí tô dando assim, eu faço uma união e digo, estados e municípios administrem uma coisa única, né? Então é isso que vai acontecer. Então, para um prestador de serviço, ele não está acostumado com ICMS. Perfeito, não tem problema. Não vai do nada incidir ICMS sobre a operação dele. Mas vai incidir agora o IBS, que tem uma sistemática muito parecida no sentido de não cumulatividade, né? Digamos que assim, ela é mais parecida com o ICMS do que com o próprio ISS. Então, já puxando para o modelo de negócio número 1 ali que tu trouxe, que seria empresas que são prestadoras de serviço, né? Elas vão ter que começar a se adequar a uma não cumulatividade do tributo. O que seria isso? Despesa gera crédito de tributo, o que ela fatura gera débito de tributo. Né? Então, hoje, quem, por exemplo, é um lucro presumido, optante pelo lucro presumido prestador de serviço, ela não se preocupa com crédito de imposto. Ela vai pagar apenas os tributos sobre o faturamento dela. Ou seja, a despesa que ela tem, que seria a nota da contabilidade, a nota da advocacia, aquele serviço que ela contratou de segurança, né? Tudo isso não gera... própria folha, nada disso gera crédito para ela. A partir do momento que entra essa sistemática de IBS e CBS, e aí entra essa não cumulatividade, mesmo essa empresa do lucro presumido vai ter que estar adequada a essa sistemática de crédito e débito. Vai ficar igual o lucro real, então. O PIS e COFINS, vai ficar meio que de escanteio. Exatamente. O que vai... Bem, depois a gente entra no presumido real, mas o que vai diferenciar praticamente o presumido real é o teu resultado final mesmo, para saber o teu imposto de renda e tua contribuição social. Mas para quem não é do lucro real, que já está acostumado com a sistemática, tu entende que a mudança vai ser muito mais complexa, né? Porque hoje, se eu sou uma empresa prestadora de serviço, às vezes eu não estou preocupado em pedir aquela notinha fiscal daquele prestador, eu deixo passar, ou eu vou lá e pago, eu tenho que comprar algo para a empresa, eu vou lá, pago com o meu cartão rapidinho, pessoa física, comprei aquilo para a empresa, aí sai a nota no meu nome, pessoa física, não no nome da empresa, e tudo isso agora são situações que tem que olhar para o negócio, né? Porque essas despesas passam a gerar crédito tributário. Né? Então, por isso que eu abri minha fala falando que é uma mudança em processos em virtude disso. A gente vai começar a se atentar a situações que até então a gente deixava passar despercebido. Né? Vai ter que se profissionalizar um pouquinho mais nessa parte de gestão, né? Para pegar nota fiscal de tudo, para fazer a nota fiscal ser emitida de fato para quem é o prestador, Perfeito. Né? Para o CNPJ, enfim, para não fazer pessoa física, separar as caixinhas, digamos assim, né? Porque geralmente uma empresa muito pequena, eu me lembro quando eu estava no início, geralmente quando é muito pequena, você, cara, pega o cartão de pessoal, compra para a empresa e vice-versa, e mistura tudo. Sim. E não faz diferença nenhuma, porque é pouco movimento, então agora, nesse caso, vai ter um impacto significativo, né? Porque esse imposto ele vai ser reduzido desde que eu tenha custos para justificar essa redução de impostos, né? Exatamente. Porque ele não é acumulativo. Exatamente. Essa vai ser eu acho que um dos impactos grandes para quem não está acostumado a trabalhar com a não cumulatividade, né? Mas vamos voltar então agora para o teu primeiro cenário, que era prestador no Simples Nacional. Simples Nacional. Né? O que acontece com o Simples Nacional com a reforma? Ele vai poder continuar do jeito que está, ou seja, não ter essa preocupação com o crédito do imposto, né? Ou fazer como ele faz hoje. Ele paga uma única guia e todos os tributos, imposto de renda, contribuição social, contribuição previdenciária, ICMS, está tudo dentro daquela guia, que é a guia DAS. Se ele optar por ficar dentro do Simples Nacional, ele vai continuar da mesma forma.
Tá? Ou seja, ele vai pagar de acordo lá com o faturamento dele dos últimos 12 meses, ele faz o cálculo da alíquota e ele vai continuar pagando uma DAS única, ele não se preocupa com as notas ali de despesa, nada disso. Mas então qual seria o impacto? É de quem compra do Simples Nacional. Porque se ele ficar nessa modalidade do simples, ele não vai gerar despesa para quem ele está prestando serviço e aí não vai abater o imposto desse cara. Isso, ele até gera, mas um percentual pequeno. Ele vai entendi. exatamente passar o que de crédito? Aquilo que ele paga dentro do Simples. Então, por exemplo, quanto que ele paga de CBS e IBS Vai dentro do transferir Simples? aquela parcela para quem está acima, no Perfeito, caso. exatamente. Então, fala-se, né, estipula-se, porque a gente ainda não tem a alíquota da CBS e da IBS. Pois é, essa é uma curiosidade, né? Porque como é que eu vou tomar uma decisão? Que essa decisão tem que ser tomada até quando? A primeira opção agora em setembro. Se eu não conheço a alíquota. É uma loucura. O que a gente até recomenda é que tome essa primeira opção em setembro, sabe? Porque tu pode depois em março fazer a opção para o segundo semestre e alterar. Então, pelo menos assim, tu vai ficar 6 meses identificando como é que é o teu modelo de negócio. Depois tu pode alterar novamente. Tomar a primeira opção seria ficar no simples. Não. Aderir ao por fora, digamos assim, ao CBS e IBS por fora, que seria o modelo híbrido que a gente fala. Modelo híbrido. Isso. Como é que é o nome desse... não é simples, ele é simples, mas tem um... Na realidade, ele é simples e aí a gente tem a CBS e IBS pelo regime normal. Certo. Né? Então, tu não deixa de ser um simples, mas é como se fosse um simples federal, né? Não que a CBS não seja federal, né? Mas vamos... Há muitos anos atrás, tá? Muitos anos. Quem sabe, quem já trabalha com empresa, paga simples, há muitos anos atrás existia o Simples Federal, né? Que aí era somente da União, né? Então, vai ser quase isso, né? Um Simples Federal ali, com os tributos que ficaram ainda dentro do Simples e esse IVA dual, que seria a CBS e o IBS, vão ficar por fora. Ou seja, tu vai ter crédito e tu vai ter débito. Essa sistemática que a gente conversou. Você já orienta a escolher nessa segunda opção para poder ter crédito e débito. Exatamente, para que tu possa sentir como vai ser. Até porque o prejuízo, nesse caso, ele só vai ter se ele não pegar as despesas dele e não lançar elas da forma correta. Perfeito. E tudo também vai depender de quem é o seu cliente. Por que eu quero dizer isso? Se tu é uma empresa que tu presta serviço para o consumidor final, o consumidor final não vai tomar crédito. Consumidor final, sempre. Só que veja bem, né? Eu tenho, né, dentro dessa cadeia, dentro desses modelos de negócio, eu tenho uma segunda camada, que é o prestador de serviço do prestador de serviço. Sim, certo? Perfeito, ótimo, então, ótimo. Eu tenho lá, por exemplo, um vendedor, representante comercial, contratado para prestar serviço comercial para a minha integradora. Perfeito. No meu caso, eu tenho 43. Perfeito. Né? Então, todo mês eu pago uma grana de comissão para essa galera. Ótimo. Certo? E aí eu tenho também 23 equipes de instalação. Estou falando da minha empresa agora, né? A Rudnick, né? 23 equipes de instalação, onde, na verdade, tenho 27. Tenho 4 equipes internas, CLT, né? Com todas as contribuições certinho lá, na minha empresa do lucro real. Eu tenho 23 prestadores de serviço, empresas prestadoras de serviço de instalação. Perfeito. Que estão, algumas no Simples Nacional, algumas no lucro presumido, conforme o faturamento. E elas emitem nota para mim, né, da prestação de serviço, não é para o consumidor final. Ótimo. Quem emite nota, no meu caso, né, é a minha empresa, Rudnick, para o consumidor final. Mas esse é um modelo ideal que eu entendo que é o ideal no momento para a minha empresa, que é do lucro real. Perfeito. Mas para um integrador que está no Simples e também contrata um prestador de serviço para executar essa terceirização para ele. Hoje ele não tem benefício nenhum na nota fiscal. Não, nenhum. Então, muito provável que ele nem exige. Ótimo. Certo? E aí o prestador de serviço dele tem vantagem com isso. E ele não tem vantagem, mas não tem prejuízo também, porque ele não recebe e não paga. Não tá paga, tudo certo. Perfeito. Esse cara vai sofrer o impacto inicialmente. Sim. Certo? Por Sim. quê? Porque todo aquele elo da cadeia, tá, que vai ficar entre o consumidor final. O que eu quero dizer é isso? O prestador que presta serviço para o prestador, por exemplo. Ou seja, aquela pessoa jurídica que vai prestar serviço para outra pessoa jurídica.
Tá? Então, como tu deu exemplo, eu tenho os representantes comerciais que prestam serviços para o integrador. Eu vou ter um representante comercial e um integrador no Simples. Tá? O que vai acontecer eu como integrador no Simples? Toda aquela despesa que eu tenho de representação comercial, eu não vou poder tomar crédito. Se eu tiver 100% dentro da sistemática, se eu não tiver dentro do híbrido, vamos chamar assim, tá? Eu não vou tomar crédito daquilo dali. O meu débito vai ser o quê? Dentro da minha alíquota do Simples. Tá? A partir do momento que essa despesa que eu tenho de representação comercial ela é significativa para o meu negócio, eu tenho que parar e fazer conta. Então, não existe uma receita de bolo hoje que vai se aplicar a todas as empresas. Né? Cada empresa ela tem que olhar para a especificidade do seu negócio. Né? Então, assim, essa receita comercial, putz, essa receita aqui comercial, ela é representativa do meu negócio, a outra ali, ela também é representativa. Então, será que não é mais vantagem eu aderir ao regime híbrido para que todas essas despesas que hoje representam um volume expressivo para o meu negócio, eu possa gerar crédito? E aí, só que aí a outra pergunta vem, tá, mas aí essas pessoas que são os representantes estão no Simples ou não estão no Simples? É o que eu ia te perguntar agora, porque o impacto não é só olhando para a minha empresa, não, para a cadeia toda. Perfeito. Porque esse cara, ele tá no Simples Nacional. Perfeito. Só que ele também pode ter prestadores de serviço que prestam serviço para ele, que estão talvez no Simples também. Perfeito. E aí? Né? No nosso caso, né, como a gente já vem dentro do lucro real há 9 anos, né, completando agora, inclusive em agosto, 9 anos. Perfeito. A gente já estruturou a empresa de uma forma com que todos estejam no Simples Nacional, com registro no CORE, né? Então, não vai impactar muito essa galera. Não vai impactar muito. Agora, e aqueles que não estão? O cara tá no MEI, por exemplo. Você entende que daí o impacto para ele tá tudo bem. Sim. Né? Fica lá, tá tudo bem. Mas e para quem recebe a prestação de serviço? Perfeito. Né? Se ele quer reduzir a carga tributária dele, quem é que vai arcar com esse custo? Né? É uma decisão que envolve muita gente. Né? Muita gente. Porque assim, ó, eu paro de olhar com a reforma tributária somente para onde eu vendo. Eu tenho que olhar de quem eu compro. Né? Seja mercadoria ou serviço. Eu tenho que olhar por fornecedor também. Né? Então, quando eu digo que cada negócio é um negócio único, né, e que ele precisa olhar para o seu negócio e entender exatamente essa cadeia, porque ele tem que olhar para o fornecedor dele, para o fornecedor da cadeia dele, porque assim, digamos que ele seja uma cadeia extremamente dentro do Simples Nacional. E aí quem vende ainda para consumidor final também está dentro do Simples Nacional. Então fica todo mundo no Simples Nacional e acabou, ninguém entendeu? Paga muita coisa e tá Deixamos tudo certo. assim, entendeu? Exato. Aí, a não ser que em algum momento a tua receita comece a crescer e tu tenha que dar um próximo passo. Qual que é o limite né? hoje para essa modalidade? Que vai ser, no caso? Vai ter alguma mudança? Ou é 4.800 Não, ainda? a gente continua igual, 4.800 ainda, os limites estaduais de 3.600 ou dependendo do estado, né, 1.800, né? Então aí depende ali realmente, mas continua a mesma sistemática, a gente não houve alteração nos limites. O integrador de limites. pequeno porte, aquele né, pequeno, talvez o simples seja uma boa opção. Sim. Talvez seja uma boa opção. Ele emitir a nota fiscal do produto diretamente do distribuidor para o cliente final, né? E ele emite nota de serviço para o consumidor final, ou muitas vezes nem emite, que é um caso que acontece. Aí tem algo que eu quero puxar com isso, né? Sim. A questão do split financeiro. Sim, split payment. Pois é, muita gente, mas muita gente mesmo, né, não paga imposto. Sim, né? sim. Ou paga o mínimo necessário para manter o negócio aparentemente funcionando. Sim. E daí, como é que vai funcionar com o split payment? Isso, vai mudar muita coisa. Né? Acho que aí o impacto é um pouco maior para essa galera de pequeno porte que anda fazendo essa prática de forma tradicional, exatamente, assim, cotidiana, exatamente, né? Então, isso vai mudar bastante. Porque assim, qual que é a ideia do split payment, né? Que seria essa split nada mais é do que eu separar, né? Então, eu faço essa separação no momento do pagamento financeiro. Qual seria a separação? O que é teu vai para tua empresa, o que é o imposto vai para o governo. Então, no momento da transação financeira, seja um Pix, seja um boleto bancário, seja uma TED, né, eu já vou ter a separação do que é teu dinheiro e do que é dinheiro do governo. Por qual motivo? Porque o tributo é um tributo por fora. Não é mais aquele tributo que está dentro do preço de venda. Né? Ou seja, quando eu vou vender o produto, é R$1.000 mais o imposto. Né? Então não vai ser R$1.000 e lá dentro daquele R$1.000 tem o ICMS, tem o PIS e COFINS, tem tudo. Não, é R$1.000 mais o tributo, né? E aí esse mais o tributo, já no momento do pagamento, ele já vai exatamente para o governo. Cada um vai receber o seu, exatamente, né? E onde isso assim, na realidade isso tem vieses muito profundos de impacto, né? Um deles, por exemplo, é fluxo de caixa de empresa.
né? Porque assim, tem a questão de vai ser muito mais difícil as empresas não emitirem nota fiscal de tudo, com certeza. Então, é uma garantia que o fisco está criando para que coíba esse tipo de atitude. Até pela própria rastreabilidade do dinheiro, da operação, né? Perfeito. Há um tempo atrás, a gente fazia operações, dinheiro, cheque, boleto. Agora, o Pix, link, enfim... Facilitou. Dinheiro já faz tempo que eu não vejo, sinceramente falando. A gente então fica um pouco mais fácil de rastrear, né? Exatamente. E essa é a ideia, né? Então, assim, a ideia de... A ideia do governo, né? Só pra claro, não, né? isso. A ideia do governo é realmente rastrear o dinheiro, até para entender origens lícitas, ilícitas, lavagem de dinheiro, né? Ou seja, tem um arcabouço profundo aí também, né? Mas a ideia deles vai ser o quê? Com o split, então, eu já vou ter aí um impacto financeiro. Qual é o impacto financeiro que eu vou ter? Eu, por exemplo, posso ser uma empresa que eu estou acostumado a fazer o quê? Trabalhar com um imposto. O que eu quero dizer com trabalhar um imposto? Eu recebo, por exemplo, R$1.000. Dentro desse R$1.000 teria o meu ISS. Vamos botar aí, 2% de ISS. Mas está dentro dos R$1.000, ou seja, eu recebi tudo. Eu só vou pagar para o governo no mês seguinte. Então, tu entende que desde quando eu recebi até eu pagar para o governo... Você está usando o dinheiro. Eu estou usando o dinheiro. E pode ser que eu nem pague para o governo. Eu decida depois parcelar o imposto. Eu deixo ele em aberto, não preciso de uma certidão negativa, vou deixando ele em aberto 2, 3 meses. Tem muita empresa que financia a operação com tributo. Né, com o dinheiro do governo. Sim, já ouvi falar bastante nesse tipo de operação. Aí depois vem aquelas transações louca da vida que reduzem a 90% juros e aí quando tu vê, tu tá pagando menos quase do que tu pagaria lá na hora. Então, para quem tem essa prática de forma comum, vai ser um grande problema no que diz respeito a fluxo de caixa. Perfeito. Porque muitas vezes representa 20, 25, 30% do faturamento mensal. Certo? Perfeito, é isso aí. Então, esse dinheiro ele não vai estar na mão dele, né? Ele já vai diretamente para o governo e ele vai ter um problema de caixa, né, se ele não se atentar com isso. Eu gosto de falar muito, Kelvin, do fato de que nós como empresa, a gente não tem que olhar muito para o mercado, para o governo, para os problemas. A gente tem que resolver as nossas coisas, aquilo que a gente tem acesso à solução. Né? Cada um tem poder sobre algumas coisas e sobre outras não tem. Muitas outras não tem, né? O que acontece? Né? Não estou falando aqui para ninguém fechar o olho para questões tributárias. Muito pelo contrário, estou dizendo, cara, você não vai conseguir mudar a cabeça do Senado. Pô, vamos voltar atrás nessa lei. Acabou, já está consolidado. O fato é, você tem que conhecer a fundo o teu modelo de negócio para saber qual a decisão tomar. Perfeito. Para fazer as escolhas certas, porque senão está ferrado. Exatamente. É sobre isso. Então, pô, qual é a minha capacidade de entendimento para que eu possa resolver essa questão sem ser tão impactado? Isso é ter controle e resolver aquilo que está na palma da mão. Ótimo. Porque tá, informação, né? A gente está Exatamente. levando aqui muita informação, né? Não discutir política ou nada disso, isso já não está mais no nosso alcance, né? Exatamente. Já está fora do alcance. Então, para esse cara que está com uma operação pequena, enxuta, simples, ali navegando entre os 3 e 4.800, você acredita que ele deve já migrar para essa modalidade de débito e crédito para que ele possa, então, acompanhar esse processo nos próximos 6 meses e entender se faz sentido ele se manter ali ou passar para a próxima, né? Exatamente. Foi algo até que a gente vê assim que muitas empresas estão tomando como estratégia, porque assim, nós não temos ainda a alíquota, né? Então foi o que a gente estava comentando. Estão dizendo que a alíquota ela vai girar em torno aí de 26, 27,5% total. O IVA total. O IVA total. Isso. O IBS. IBS, ICBS, isso. Eu vou decorar. Daqui a pouco vai. E só a parte da CBS, ela teria ali em torno de 7, 8%, mais ou menos, tá? Então, o que vai entrar ano que vem seria a CBS. Isso até é importante, só abrir um parênteses aqui. Qual é o lapso de tempo que a gente tem dessa transição, dessa reforma, né? Então, a reforma já começou, né? Esse ano a gente já está tendo impactos em notas fiscais, documentos eletrônicos, né? De destaque. Cada vez tem uma prorrogação maluca aí, então era para começar tudo em agosto, o destaque, recolhimento lá da alíquota teste, do nada prorrogar no dia 31/7. Aquela loucura que deixa todo mundo assim, ó, cabelo branco. E então assim, ela já está acontecendo. Só que o primeiro grande impacto, né, vamos supor assim que para o empresário olhar, porque agora eu acho que o impacto está muito grande na contabilidade, sistemas se adequando de emissão de nota, muita adequação, né? Mas vamos dizer para o empresário, vai ser no ano que vem, que é onde a gente vai ter a CBS plena.
Ano que né? vem você fala já, janeiro pra frente já vai ter CBS, já vai ser outra modalidade Pra de cobrança. ser. É pra ser. É pra ser, Exato. né? Enfim, Então, tá até projetado agora, Pode ser que em dezembro mude a data? Sim. Pode ser. É um processo mais lento para alterar essa data? É, porque eles vão ter que alterar a Constituição de novo. Porque essa transição, ela tá lá no ADCT da Constituição Federal. E para te fazer uma reforma de uma Constituição Federal, ela é um processo muito mais burocrático de que tu alterar uma simples lei, né? Então, pode ser que saia? Pode. Né? A gente sabe que às vezes eles alteram aí do dia para a noite, criam uma emenda constitucional e foi, né? Mas é um processo um pouco mais realmente burocrático. Então, a princípio é para começar a partir de janeiro, PIS e COFINS morrer a partir de janeiro. Então, esse vai ser o primeiro impacto. E quando a gente diz que as empresas aderirem, pelo menos, por quê? Porque uma coisa que mudou para o Simples agora é o período de opção. Antes, ele faria a opção todo mês de janeiro. Então, todo mês de janeiro, ele faria a opção para aquele ano calendário, que vai de janeiro a dezembro. Agora, ele vai fazer a opção 2 vezes ao ano. Ele pode escolher 2 vezes ao ano fazer a opção, né? Que seria agora em setembro, ele faz a opção para o primeiro semestre de 27, ou março, ele já faz a próxima opção para o último semestre, né? Então, ele vai fazer uma opção por semestre para que ele possa entender esse modelo de sistemática. E quando eu digo para fazer a opção, né? É claro, sempre tem, como eu falei, analisar a tua realidade. Né? Se for aquela realidade onde toda a tua cadeia ou é MEI ou é simples, continua dentro do simples, não faz opção. Sim, vamos separar o simples em 2 escalas. Isso, né? perfeito. A primeira escala onde você não se acredita para debitar. Perfeito. E a segunda escala onde você se acredita para debitar. Perfeito. Então já é um nível um pouquinho mais profissional, isso, digamos assim, perfeito. de gestão. Perfeito, certo? isso mesmo. Perfeito. Onde tu vai ter prestadores que vão ser do Simples e não vão ser do Simples, onde tu vai ter nota de toda a operação, então vai ser uma empresa do Simples um pouco mais incorporada, digamos assim. Essa, a gente diz, opte agora e nem que depois tu saia e retorne, por qual motivo? Porque assim, a gente não tem alíquota, então assim, a gente faz conta com a previsão do que tem. Né? Então, o primeiro passo seria eu entender o meu modelo de negócio e fazer essa conta com essa previsão. A previsão é 23, 26? 26,5. Vamos pôr, 27, 26,5 tudo. Mas o que vai entrar agora é em torno de 8,5%, 9%. Certo. Mas vamos pensar o seguinte. Esse prestador de serviço hoje no Simples Nacional ele vai pagar de 6 até 14, 15%. Né, nessa faixa de faturamento. Entre 3 milhões, 1 milhão e 800 até 4.800. Perfeito. Certo? E ele vai pagar então de 6 a 14. Perfeito. Se ele passar para essa nova modalidade, né, ele vai pagar 26%, mas isso lá no final, né? No início agora são 8,5%. 8,5%, perfeito. 8,5%. Se ele tiver na modalidade de débito e crédito, ele vai pagar 8,5% sobre a diferença. Perfeito, isso mesmo. Certo? Isso mesmo. Então, se ele tiver um consumo, uma despesa, um débito, tanto em serviço quanto em produto, de 50% do seu faturamento, por exemplo, Ótimo. ele vai pagar 8,5% sobre 50% da receita. Perfeito. E hoje ele está pagando 6, 8, 10, 12, 14% sobre 100% da tua receita. Perfeito. Ótimo. Então, eu acredito que seja uma boa mesmo, de qualquer forma, passar para essa segunda etapa, essa segunda modalidade, porque ele consegue reduzir custo. Claro, depende da cadeia de quem é o fornecedor de serviço. Exatamente. Mas, de qualquer forma, esse cara consome produtos também. Né? E os produtos, muitas vezes, a maioria das vezes dos produtos que ele compra, ele vem com uma nota fiscal de um fornecedor que está no presumido, no real, muitas vezes, né? Perfeito, isso mesmo. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pensar num profissional de marketing que trabalha com filmagem. Né? Então, ele tem equipamentos ali que ele utiliza no dia a dia e tudo mais. A câmera, um celular, um pedestal, um microfone. Ele vai lá comprar um computador, né? E esses equipamentos eles vêm com nota fiscal para ele. Perfeito. Vai abater, né, proporcional ao valor que ele gastar com aquele equipamento. Então, mesmo sendo um pequeno prestador de serviço individual, né, já faz sentido. Muitas vezes faz, exatamente. Né? Dependendo da forma que ele consegue se organizar. Isso, porque tudo é isso que eu gosto assim de bater na tecla, sabe? Assim, tudo vai depender de como tu vai olhar pro teu negócio, porque não adianta a gente dizer assim, vou mudar tudo, e aí tu continua com os mesmos processos, né? Não peço aquela nota, continuo comprando na minha pessoa física, então é uma mudança de cultura, né? E eu acho que a reforma tributária, para quem talvez pense que ela é apenas a substituição de um tributo pelo outro, na realidade ela tem um arcabouço muito mais complexo, porque ela muda a cultura da empresa, ela vai mudar como eu me relaciono com o fornecedor, como eu me relaciono com o meu cliente, quem é o teu fornecedor, e até
e até cobrar o teu fornecedor para que o teu fornecedor seja um bom adimplente com o governo. Até, inclusive, para esse cara, prestador de serviço pequeno, do Simples Nacional lá, que não vai, que não quer, ou não pensou em optar por essa segunda... enfim, tinha que ter um nome isso, né? Pode chamar de regime híbrido. Regime híbrido, digamos assim, beleza, fechou. Que ele não quer optar pelo regime híbrido, ele tem que saber que o cara que compra dele, se for um CNPJ, por exemplo, ele vai botar na balança. Vai. Porque ele vai entrar lá para vender um produto que pode ser o mesmo preço que o meu. Perfeito. Só que ele vai ter um prejuízo com isso gigantesco. Porque ele não vai ter a carga do crédito tributário para ele. Exatamente. O crédito vai ser muito pequeno perto do crédito real. Ele tem que ter essa consciência na hora de tomar essa decisão também. Para quem é o meu cliente? É só pessoa física, mas é só mesmo. Não vai vender para uma marcenaria, para um mercadinho, para uma mercearia, para uma farmácia? Ótimo. Se vai, já complicou. Então já tem que ter essa visão de que se você vai vender para um CNPJ, esse CNPJ, se estiver no híbrido ou no presumido ou no lucro real, ele vai querer o teu crédito. Se você não tiver, ele vai comprar de outro. Isso mesmo. Então você abre mão de uma parte do teu público só pela escolha que você faz. Isso, perfeito, Elcio. Essa é a visão que tem que ter, sabe? Porque a gente sai do convencional, né? Que é eu ver simples, real e presumido, o que é melhor para minha empresa. Hoje, para te entender o impacto da reforma, tu tem que olhar para o teu processo financeiro, comercial, completo. Né? Tu tem que olhar para quem eu compro, de quem eu compro, né? E a gente até estava falando do split payment, né? Dessa separação Sim. ali, né? Só para te ter uma ideia, se o teu fornecedor não pagar o tributo, tu não se acredita. Então, meio que tu vira o fiscalizador do teu fornecedor. Para te ter direito ao crédito, ou tu vai pagar o tributo dele para te poder se creditar, ou tu vai exigir que ele pague o tributo, que ele pague para te poder se creditar, porque tu não se acredita daquilo que não teve o pagamento, porque a gente sai de uma sistemática de crédito físico, que era só aquele que vinha na nota, para crédito financeiro. Isso é uma das grandes mudanças, por isso que agora a gente vai ter crédito sobre tudo, sobre a nota da contabilidade, a nota da advocacia, sabe, sobre a nota da representação comercial. Então agora a gente sai de um modelo de crédito físico para um crédito financeiro, e esse crédito financeiro é atrelado ao pagamento. Né? Então, assim, muda a nossa forma de ver as coisas. Né? A gente ainda falou do split, por isso que eu também falo que é como eu compro. Se eu compro parcelado, o meu crédito vai vir parcelado. Vai ser de acordo com as prestações. Hoje, se eu compro parcelado, o que acontece? O cliente me manda a nota e já vem um crédito na nota. E eu me acredito totalmente daquele crédito que está na nota. Independente se eu vou pagar em 10 vezes para ele. Agora vai receber a nota e eu vou receber em 10 parcelas o meu crédito, de acordo com o pagamento que vai ser feito realizado para o meu cliente. Perfeito. Ficou muito claro, acho que essa parte da primeira etapa aqui, dessa primeira modalidade, né, do simples. Perfeito. Do simples convencional e do simples híbrido, né? Então, o hibridizado aí, onde você tem a opção do crédito, né? Eu só quero abrir mais uma caixinha aqui antes da gente passar para o próximo, né? Que seria, e o prestador de serviço CLT. Qual vai ser a carga tributária dele aqui dentro, né? Qual que vai ser a carga nesse regime? Porque o prestador de serviço CLT, via de regra, ele não tem despesa, né? Então... Mas quanto que ele vai custar? Né? Eu quero saber, tipo, para o simples, para quem está no simples, quanto que ele vai custar para a empresa? Ele vai custar o que ele custa hoje. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Para quem é CLT, não vai mudar nada. O que vai acontecer é o seguinte... Eu sou um prestador de serviço, vamos botar um PJ, né? A pejotização. Eu vou emitir minha nota. Aquela nota vai gerar crédito. Se tu for do híbrido, se tu for do real e do presumido. E aí é a mesma conta que tu faz de fornecedor, né? Essa nota, se for no simples, vai me gerar um crédito. Se não for no simples, me gera outro crédito, né? Então... Vale a pena eu continuar com esse PJ ou não vale a pena? Só que é uma relação um pouco diferente, porque via de regra esse PJ seria uma contratação tua. Né? Então talvez mesmo que ele te passe um pouco menos de crédito, tu queres tê-lo pelo serviço que ele presta para ti. Né? Então assim, eu acho que isso vai ser um pouquinho diferente. Assim, pro PJ em si, como ele não tem despesa, via de regra, a nota dele pela prestação que ele recebe, né? Seria o salário dele, entre aspas, aí que ele estaria recebendo. Né? Mas para quem paga isso... Se ela for, por exemplo, de um regime do híbrido ou do lucro real, ela vai ter que olhar, bem, se ele está dentro do simples, ele vai me passar um crédito mínimo. Mas, putz, ele é um profissional que me entrega, ele é um profissional que vende, ele é um profissional que performa. Então, eu não vou trocar esse profissional.
sabe? Porque o outro ali, ele vai me passar crédito, mas o outro não vende, o outro não entrega, o outro não performa, não sabe? ficou claro para mim ainda essa parte, tá? Vamos pensar o seguinte, vou pensar lá numa empresa de 3 pessoas. Perfeito. Que presta serviço de instalação e está no Simples Nacional hoje, certo? Ele é o dono, certo? Ele tem um Prolabore na empresa dele. Perfeito. E tem 2 funcionários CLT. Perfeito. Um eletricista e um auxiliar. Perfeito. Tá? CLT. Hoje ele não tem despesa, né? Enfim, ele tem um imposto dele para pagar, certo? Tanto da contribuição quanto da parte de, do vínculo trabalhista ali com o funcionário. Perfeito. Que vai ter a carga tributária. O que vai mudar para esse cara? Nada. Nesse aspecto de contratação de CLT, nada. Mas essa despesa do CLT vai abater o custo tributário dele, não vai? Não vai abater, continua não abatendo. Então vai ter um impacto sim, porque se ele tiver, por exemplo, se ele optar pelo híbrido, ele vai ter um custo tributário como funcionário, só que não vai abater na emissão dele do imposto. Mas é que hoje já não abate, né? Hoje, o cálculo da folha de pagamento CLT... Só que ele paga 6% de imposto. Ele paga 6% de imposto do Simples Nacional. Sim. Né? Então, ele vai continuar pagando 6% do Simples Nacional, independente da folha dele. É claro que assim, só tem que separar um pouquinho o do Simples, como tu deu o exemplo, é porque tem alguns anexos do Simples que a contribuição previdenciária é por fora da guia do DAS. Tá? Esse vai continuar igual pagando sobre a folha de pagamento. Tá? Ele vai continuar pagando sobre a folha de pagamento. Agora, se eu estiver falando do Simples, que a contribuição previdenciária patronal é dentro da guia, se a pessoa é CLT, não vai mudar nada para ele, estando no híbrido ou não, porque a despesa da folha de pagamento não gera crédito para ele, como hoje já não gera para o lucro real, por exemplo. Né? Hoje, CLT para o lucro real, né, ele não gera crédito de PIS e COFINS, por exemplo. Ele só não tem, só não incide imposto de renda, no caso. Né? Isso, porque aí é uma despesa que aí tu vai abater, perfeito. Certo. Mas, por exemplo, ele não vai te gerar crédito de PIS e COFINS essa folha. Né? Então, vai ser a mesma coisa. Então, quem hoje é CLT, tá? Para a empresa que tem CLT, ela vai continuar na mesma sistemática dela. Essa despesa de folha de pagamento não gera crédito tributário para ela, vai continuar não gerando crédito tributário. Tá? Então, o fato de, digamos o seguinte, essa empresa que tu deu como exemplo, que é um Prolabore e os outros 2. Se a maior despesa dele for folha, 40% da receita dele for folha, né, esses 40% não vão gerar crédito de imposto para ele. Tá? Como hoje já não geraria caso ele tivesse, por exemplo, no Simples Nacional, com o ICMS e com o ISS por fora, por exemplo. Sim, eu entendi. O fato é que, assim, né? Hoje ele paga 6% de imposto sobre o serviço dele, a prestação de serviço. Isso, do Simples. Com a mudança, ele vai passar a pagar 26%. Perfeito. Lá na frente. E 40% da despesa dele não vai gerar crédito. Ótimo. É isso que eu estou dizendo. É isso aí. Então, beleza, vai continuar a mesma coisa. Só que não, né? Que ele vai ter um custo tributário muito maior. Se ele migrar, sim, exatamente. Se ele migrar. Exatamente. Né? Perfeito. Isso mesmo. Então tem que ser muito bem analisado. Isso. E até na conjectura, assim, né? Como tu falou, eu tenho folha, 50% é do custo da minha folha. Cara, não vai gerar crédito para ti. Será que os outros, né, não vou botar os outros 50% porque senão tu estaria sem lucro, né? Mas os outros 20%, 30% de despesa que vai ter ali, né? Será que viabiliza essa operação? Início, sim, talvez no futuro não. Ou já começa a planejar um modelo de contratação para escala já no modelo PJ, para que você vá migrando, né, essa tua base contratual, enfim. É bem complexo, né? É bem complexo. Tem que olhar cada caso, né? Exatamente. É por isso a importância da clareza. Pô, eu tenho que ter consciência do meu modelo de negócio, de onde é que eu quero ir com ele e de que forma que eu vou me comportar com base na decisão que eu tomar. Perfeito. Isso aí é que nem emagrecer, pessoal, né? Não adianta tomar a decisão de emagrecer e dizer, não, agora eu vou comer menos. Né? Comer menos não resolve, né? Perfeito. Você tem que comer certo. Exatamente. Exatamente. Acho que é muito parecido aqui. É bem isso. Não, e é essa a visão mesmo, sabe? A gente tem que entender o negócio, tem que entender para onde é que eu quero ir, eu tenho que entender de quem eu compro, para quem eu vendo, e aí sim, eu tendo essas caixinhas, eu montar esse quebra-cabeça.
Porque inicialmente vai ser um quebra-cabeça. Depois a gente se habitua, como tudo a gente se habitua na vida. O tempo, ele vai fazer com que a gente se habitue e daqui a pouco esteja normal, que nem um sistema tributário que tem hoje. Mas até lá, a gente vai quebrar muita cabeça, todo mundo, sabe? Eu acho que não vão ser só cabeças que vão quebrar. Não. Vão ser empresas também. Infelizmente, tem muita gente que não está olhando para isso, né? Infelizmente. Não está dando a atenção devida, né? Pô, vou tocar meu negócio aqui, deixa a coisa acontecer lá fora, tá bom, tá tudo bem. Só que as coisas vão mudar e se você não mudar também, né, pode se tornar um problema. Então é importante olhar para isso de fato, porque é algo relevante e que vai acontecer. Perfeito. Não tem como se eu pudesse, assim, passar para quem está nos ouvindo, assim, tipo, o que a pessoa podia se atentar, como se fosse uns passo a passo dessa empresa do Simples, sabe? O que eu diria primeiramente, assim, ó, quem são seus clientes? Para quem tu vende? Tu vende para PJ? Quantos % do teu faturamento é para PJ? Quantos % é para pessoa física, sabe? De quem eu compro? Né? Eu compro de PJ que são optantes pelo Simples, eu compro de PJ que não são optantes pelo Simples, né? O que eu tenho de despesa, né? Aí depois eu vejo a compra. E agora o que eu tenho de despesa? Essas despesas são de optantes do Simples, não são de optantes do Simples? E aí eu vou conseguindo montar esse quebra-cabeça da cadeia. E aí eu poderia montar. Eu compro do Simples, quem compra do Simples também é do Simples, ou seja, eu tenho uma cadeia do Simples e eu vendo para pessoa física. Putz, provavelmente não vai mudar muita coisa e a vantagem é eu ficar dentro do regime normal que já está hoje, digamos assim. Olha, eu sou o único da cadeia que sou do Simples. Todo o restante não é. E eu vendo para PJ. Cara, é melhor rever. Porque se o teu preço não tiver competitivo, quem está comprando de ti vai olhar preço. E quem estiver te vendendo, tu não vai estar tomando crédito de nada. Né? Então, eu faria isso. Eu primeiro analisaria para quem que eu vendo, qual é o meu percentual de faturamento para PJ, para pessoa física, e se for PJ, quem é esse meu PJ? São indústrias, são comércio, são também empresas do Simples Nacional, que às vezes pode ser um PJ, consumidor final do Simples Nacional também, né? E aí eu olho para quem eu compro. Né? Então eu faço esse mapeamento para quem eu vendo e para quem eu compro. E aí eu começo a traçar essas linhas, sabe? Pelo menos assim a gente consegue ter uma visão de onde é que eu tô no meio de tudo isso que a gente falou. Porque eu imagino que para quem está nos ouvindo, né, às vezes por onde é que eu começo? Né? Foi falar tanta coisa, mas por onde e agora? Por onde é que é importante, e agora? Isso, exatamente. Eu entendi que eu tenho que mudar, que eu tenho que olhar para o negócio, mas como é que eu faço isso? Olhar para o meu negócio? Exatamente isso. Eu acho que faz isso, pega lá quem são meus principais clientes, quantos % representam o PJ e o PF, e quem são os PJs que eu vendo, quem são meus fornecedores, qual é a percentagem da minha despesa, é mais folha, é mais mercadoria, sabe, é mais prestação de serviço, quem é a minha equipe, quem é minha equipe, exatamente. Então assim, mapeia isso. Com isso mapeado, tu vai conseguir entender onde dentro dessa cadeia a tua empresa está localizada. E é tu entendendo onde dentro dessa cadeia a tua empresa está localizada, tu vai começar a fazer a conta. Aí sim, vou pegar a alíquota, vou pegar essas minhas despesas, vou pegar meu faturamento, vou aplicar essa alíquota por enquanto previsão que tem, e aí eu faço a conta de qual seria o ganho ou não seria ganho. Né? Mas para que a gente possa sair do zero, né, e para que as pessoas que estão nos ouvindo possam sair desse podcast e entender exatamente por onde que eu vou começar, faz isso. Mapeia quem são teus clientes, PJ, pessoa física, teu faturamento e quem são teus fornecedores. E aí tu monta esse quebra-cabeça inicial, mapeamento, essa visão inicial de onde tu estás. Como está o teu processo agora. Né? Até porque não precisa ter uma visão muito longo prazo, porque a cada 6 meses eu tenho a opção de mudar. De mudar, exatamente. Então eu posso ter uma visão de curto prazo. Né? Exatamente, perfeito. É isso mesmo, sabe? Agora tu é optante ali pelo Simples, então a cada 6 meses tu faz essa opção, então isso eu entendo que é um facilitador, porque antes a gente, para entrar no Simples só se constituísse uma nova empresa, mas para sair, colocava uma atividade impeditiva, dava um jeito de tu ser excluído, colocava um sócio PJ, enfim. Mas agora abre-se ali possibilidades realmente de 6 em 6 meses tu fazer um planejamento tributário, né? Tu pensar pro teu negócio e tu tomar primeiro, decisões de curto prazo, e se porventura o teu negócio ele reformula, em 6 meses tu consegue reformular a carga tributária para que tu se adeque àquele teu negócio, porque às vezes tu tá crescendo, tu é pequeno, e do nada tu consegue um grande cliente, sabe? Então, eu tô lá pequeno, pessoa física vendendo aqui uma casa, sabe? Lá, do nada eu consigo uma grande indústria, do nada eu consigo um grande cliente que vai me olhar para minha empresa diferente, tá? Então, ok, vou conversar com ele comercialmente,
para que eu possa dizer assim, não, a partir de então tal data eu já estou fora, tu vai receber o crédito assim de mim, então tu se planeja com isso, né? E aí tu planeja a tua ação futura de acordo com a reformulação do teu negócio, né? Mas se eu pudesse dar essa dica assim dos passos, esse passo de tu mapear para quem tu vende e de quem tu compra, para mim seria o primordial, o essencial mesmo. Perfeito. Ficou bem claro mesmo. Acredito que a nossa audiência vai entender essa conversa aqui, porque ficou bem didático, né? Principalmente no que se diz respeito ao pequeno empresário, né? Que essa nossa conversa até agora está muito em virtude do MEI ali, do simples, enfim, desse cara pequeno, né? Perfeito. Agora vamos entrar navegar em duas ondas que vão se tornar uma só praticamente, né? Que é o presumido e o real. Ótimo. O que vai mudar, né? Porque o presumido já entendi que ele meio que vai ficar de escanteio, né? Não vai fazer muito sentido eu permanecer no presumido, sendo que eu vou ter débito e crédito, mesma coisa. Certo? Depende. Eu não gosto da palavra. Aquela boa resposta, né? Eu não gosto, mas tem que dar. Do tributário, né? Depende. É porque o que acontece, né? O presumido e o real, eles vão ficar parecidos nos tributos sobre o consumo, que é o PIS e COFINS cumulativo que a gente tem hoje, que a gente fala, né? O PIS e COFINS cumulativo, que é o 3,65, que eu não me preocupo com nada que eu compro, ele deixa de existir, né? Então, vai ser que nem o lucro real. Tudo que eu compro me gera crédito, tudo que eu vendo me gera débito, e eu faço confronto de crédito com débito. Só por que eu digo que depende? Porque vai depender da tua margem de lucro. Então, o imposto de renda e a contribuição social, né, o IRPJ e a CSLL, eles continuam existindo na mesma sistemática que eles existem hoje. Okay. Então, se tu é uma empresa, por exemplo, prestadora de serviço, onde o teu grande custo é folha de pagamento, tu entende que tu não vai ter crédito, muito crédito, e geralmente prestador de serviço tem uma margem superior à margem do lucro real que a gente fala, né? Sim. Então, ele acaba sendo vantajoso, nem sempre, né? Nem sempre, eu gosto de dizer isso, né? Não é uma receita de bolo, né? Mas muitas vezes acaba sendo vantajoso. Então, vou dar um exemplo. Representante comercial. Não tem quase despesa, muitas vezes trabalha de casa, né? O escritório é o próprio quarto que tem, sabe? Então, assim, o que a pessoa tem de despesa para tomar de crédito? De CBS, IBS? Não tem muita coisa. Né? Só que às vezes ela já não pode mais estar no Simples Nacional, essa empresa, ela tem que optar pelo real ou pelo presumido, mas se ela não tem despesa, ela vai optar pelo presumido, mesmo pagando o CBS sem os devidos créditos ali, porque não vai ter muito crédito que vai gerar, muita despesa que vai gerar crédito. Vai depender da lucratividade e do faturamento. Exatamente. Né? Eu começo a olhar para esses outros dois tributos para entender como que eles se encaixam nesse contexto. Então, muitas vezes eu tenho margens um pouco... Eu sou mais arrojado ou estou em crescimento. Às vezes eu estou em crescimento e eu tenho muita despesa. Né? Porque eu estou injetando dinheiro na empresa, eu tenho despesa, ainda não consegui fazer girar o negócio na margem, na rentabilidade que eu gostaria. Muitas vezes o lucro real nesse início de atividade ele pode ser uma grande vantagem. Né? Ou às vezes eu trabalho num segmento onde as margens são pequenas, porque tem segmento que é. Né? Tem segmento, por exemplo, vou dar um exemplo aqui só para a gente poder contextualizar. Segmento de pneus, pneumático. As margens são muito pequenas. Então é difícil uma empresa que é importadora de pneu, por exemplo, ela não ser optante pelo lucro real. Porque o mercado é assim, é difícil, é um produto que não agrega muito valor, a ponto de tu ter margens muito expressivas. Comoditizado. Né? Exatamente, comoditizado, perfeito. Então, tu vai ter que nesse contexto de lucro real e lucro presumido, tu vai ter que olhar para isso. Qual é a minha conjectura de despesa para cálculo do real ou do presumido? E aí só abrir um parênteses, né? Eu não sei se todo mundo conhece a diferença do real e do presumido, né? Mas só para contextualizar, quando a gente fala de presumido, a gente fala de uma presunção de lucro. Né? Eu pego o teu faturamento da tua empresa, presumo que tu tem um lucro de 8% ou 12% ou 32%, dependendo do teu segmento, do teu ramo de negócio, e sobre isso eu aplico a alíquota de 15% de imposto de renda, de 9% de contribuição social. Né? As despesas não interessam, porque eu estou presumindo que tu tem aquele resultado. Já está definido. Já está definido. Né? Então, ou seja, se tu tem um resultado, tu é comércio, tu tem um resultado de 15%, eu prefiro pagar tributo sobre 8%, digamos assim, né? Fazendo uma conta de padaria, vamos pôr assim, né? Por quê? Porque a presunção para comércio é 8%. Então, se quando eu apuro o meu resultado, né, eu tenho um lucro de 15%,
Ou, putz, vou dar uma olhadinha para o presumido, porque em vez de pagar sobre o lucro real de 15, eu pago sobre o lucro presumido de 8. Agora, quando eu vou para o lucro real, eu esqueço a presunção. A receita ela vai olhar para o teu faturamento e vai olhar para as tuas despesas. Então, eu vou fazer exatamente a conta de tudo que eu ganho e de tudo que eu pago. Crédito e débito. Exatamente. Total. Então, vou lá pegar um demonstrativo de resultado, vamos supor assim, uma DRE, e lá eu vou fazer exatamente isso. Qual foi minha receita, o que eu posso deduzir da receita, né? Então, quais são as despesas que eu tenho administrativas, comerciais, com folha de pagamento, né? Enfim, aí tu deduz todas as tuas despesas e aí tu vai chegar num real lucro, né? Por isso que é lucro real, né? Então, tu chega no teu real lucro daquela operação. Né? E aí tu vai pagar os teus 15% de imposto de renda, os teus 9%, o adicional se tiver, enfim, sobre esse teu real lucro. Então, no lucro presumido e no Simples Nacional, isso vai continuar diferente, essa parte do imposto de renda e da contribuição social. Então, eu preciso continuar olhando para isso, para eu entender qual é o meu melhor modelo. Só que agora o que muda para o lucro presumido é que ele vai ter que olhar para a CBS também. Né? E aí é onde ele vai ter que começar a fazer conta, né? Tá, ok, eu estou entendendo que eu vou ter que pagar 20 e poucos % de CBS. É uma despesa que vai gerar. Aí já será que se eu pagar esses 20% de CBS, não é mais vantagem eu estar no lucro real? Exato. Né? Então eu tenho que começar a olhar para outros cenários, né? Outras possibilidades, né? Para te ter uma maior otimização tributária. Né? Então, eu sempre costumo dizer, né? Planejamento tributário ele é legal, né? Então a gente fala que é uma elisão fiscal, né? Elisão porque é de lei, né? Eu sempre costumo usar esse macete para diferenciar evasão e elisão, sabe? Que elisão é L, então é o que está na lei, né? Então é um planejamento válido, lícito, né? E quando tu tem as opções dentro da lei, tu tem que usar aquilo que está ao teu favor. Né? Tá ali para isso, né? O legislador criou para isso, para que a gente olhe e utilize. Então, tu vai ter que olhar para o teu negócio e tu vai ter que entender exatamente, tá, não tá na hora de eu reformular também esse meu negócio? Né? Então, o que me vem em mente agora, falando um pouco de prestação de serviço, né? Porque eu vejo que o impacto grande vai ser na prestação de serviço, quem é lucro presumido, tá? Com certeza. Porque hoje quem é mercadoria, a pessoa já está acostumada um pouco ali com crédito e débito de ICMS, né? Às vezes, dependendo do segmento que é isento de ICMS, né? Então, vai ter muitas questões ainda que vão ter reduções aí da CBS também, então vários segmentos ainda continuam com redução, né? Então, a gente vai ter aí alguns benefícios que vão continuar, digamos assim, né? Mas o prestador de serviço eu vejo que vai ser o maior impacto, porque ele, via de regra, não tem tanta despesa, dependendo do modelo de negócio, né? E ele não está acostumado com esse crédito, débito, com analisar essa linha final, né, de rentabilidade. Muitas vezes a prestação de serviço tem uma margem um pouco melhor do que o comércio, dependendo do comércio tem uma margem mais apertada no produto, e tu agrega mais valor no serviço, né? Então, eu vejo que o prestador de serviço ele vai ter um impacto um pouco maior, assim. No final, impacta a cadeia toda, né? Porque se o prestador de serviço vai ter um impacto, vai ter um custo mais alto, a margem dele vai reduzir, né? Ele vai ter que cobrar mais de quem ele está prestando serviço, Perfeito. No caso da empresa. A empresa vai ter que cobrar mais do consumidor final e no final do dia, o consumidor final vai acabar pagando tudo, como sempre foi o caso, né? Então, como é o caso, exatamente. Não tem o que fazer. Por isso que é reforma do consumo, né? Continua ficando sobre o consumidor final. A questão é entender dentro dessa cadeia, né? Qual a modalidade que eu, como empresa, me enquadro para não impactar tanto o meu prestador de serviço e conseguir me tornar mais competitivo possível com o meu cliente. Perfeito. Para vencer os concorrentes a partir disso, né? Porque se eu fizer uma escolha melhor que eles, eu vou estar à frente durante um período de tempo. Exatamente. Certo? Porque exatamente. Em algum momento eles vão se adequar numa modalidade que fique também aceitável nesse contexto financeiro. Perfeito. De custo e benefício, né? Perfeito. Então é sobre isso, né? É sobre entender, cada um entender o seu modelo de negócio, a sua cadeia, como que vai impactar menos o seu prestador de serviço e dar um resultado financeiro melhor para o seu cliente, né? Ótimo. E para o lucro real, já está acostumado com essa sistemática de crédito e débito, né? Não então, muda tanto assim, ele não muda tanto o que a empresa já está acostumada, os processos da empresa. Os processos, né? Ele Dia a acaba dia. não mudando tanto dia a dia, porque hoje tu já se preocupa mais com pedir nota de tudo, ter todas as notas fiscais, então vai mudar em qual aspecto? Tu vai ter mais crédito,
né? Porque hoje a tua contabilidade não te gera crédito, vai passar a gerar. O teu escritório de advocacia não te gera crédito, vai passar a gerar, dependendo da tua atividade. Muda muito no que se diz respeito justamente ao prestador de serviço. Isso. Que está ali injetando a mão de obra ali para essa empresa de lucro real, né? Isso muda, né? Então assim, para quem está no lucro real, como eu digo, assim, ele dependendo ainda do segmento do lucro real, por exemplo, indústria, ela ainda vai poder tomar mais crédito do que ela já estava acostumada a tomar, porque indústria, né, é PIS e COFINS, essencialidade e relevância, já toma muito crédito daquilo que é essencial para o processo produtivo. Agora ela vai passar a tomar crédito até daquilo que não é essencial, que é uma despesa corriqueira da empresa, né? Então, assim, quem é do ponto de vista, por exemplo, industrial, via de regra, que está no lucro real, e que, né, faz sentido estar no lucro real, vai ter aí uma readequação, mas uma readequação que não vai gerar grandes impactos deste ponto de vista, né? Então, eu até entendo que seria hoje o regime que a gente menos teria, digamos que assim, trabalho, né? Porque eu já tenho processos mais estabelecidos, eu já olho para o crédito quando eu compro, né? Quando eu vou olhar para o meu fornecedor, eu já faço a conta, né? Pô, se eu sou lucro real, quanto é que tu vai passar de crédito de PIS e COFINS? Se tu é do Simples, tu passa menos. Então, eu já olho para o preço líquido, né? Ou seja, o total da nota menos o imposto, né? Então eu já olho para o custo, eu já olho para o líquido daquilo dali. Então hoje, quando tu é lucro real, tu já tem essa visão. A dinâmica já é a mesma. Já é a mesma, exatamente. Agora vai ter outras preocupações, né? Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. 2, na verdade. Vou te dar 2 exemplos de que existem outras preocupações que o cara do lucro real tem, que talvez quem está no presumido, quem está no simples, não tenha ainda, né? Que vão passar a ter talvez no futuro, né? No nosso caso, a gente compra o equipamento como indústria, né? A gente é uma indústria, no lucro real, compra equipamento, monta os kits e revende para o consumidor final. Isso nos dá crédito do ICMS, certo? Por quê? Porque o kit fotovoltaico, na hora da emissão, da venda, ele é isento de ICMS. Só que quando eu compro o componente, ele vem cada um com o seu tributado. crédito, cada um com o seu crédito, menos o módulo, que já vem isento também. E hoje a gente tem uma quantidade considerável de créditos. Só que no Estado, eu não posso trocar esse crédito porque ele é um crédito controlado através de uma lei que eles colocaram lá, que o equipamento para ter essa subvenção teria que ser corrente contínua, alternada, enfim, regras do Estado. Mas eu consigo consumir esse crédito em outros produtos. Na tua operação. Bateria, um carregador veicular e outros produtos. Perfeito. E agora, né? Vai mudar. O que vai acontecer com esse crédito que eu tenho acumulado? O Estado vai te pagar esse crédito acumulado, então porque, só abrindo um parênteses de novo, o ICMS ele vai ficar em vigor até 2032. Então a gente vai ter uma transição do ICMS e do ISS maior do que o do PIS da COFINS. Então, 2027 morre PIS e COFINS, o IPI zera, com exceção da Zona Franca de Manaus, e entra o imposto do pecado, que é o imposto seletivo. Primeira parte totalmente federal. O ICMS e o ISS vão continuar igual em 27, em 28 também. Quando chegar em 29, 30, 31 e 32, eu vou ter uma redução gradativa do ICMS e do ISS, 10% ao mês, e eu vou ter uma elevação de 10% ao mês do IBS estadual e municipal. Então, eu vou começar a ter impacto de ver esses tributos atuais de ICMS e ISS se extinguindo a partir de 29, tá? Até 32. Então, 29, 30, 31, 32. 33 é para eles não existirem mais. A partir de 33, os ICMS e ISS morrem também, se extinguem e fica somente o IBS, né, estadual e municipal, o IBS, tá? E aí o que acontece lá em 33 se eu tiver o crédito acumulado? Pela legislação até então vigente, o Estado vai te pagar em suave 240 prestações. Um pequeno parcelamento. Vou comprar uma casa, né? Pode parcelar uma casa lá na Caixa. Meu crédito, minha vida. Trocar para uma casa financiada pela Caixa. Isso mesmo. Já tem até a garantia lá para oferecer. Mas vai ser isso, tá? Tá, beleza. Acho que ficou claro essa parte também. Uma segunda modalidade aqui, que é do imposto federal, né? Então, eu tenho o IPI, que também pode ser cumulativo, trocado por outro imposto federal hoje, né? Isso vai continuar sendo viável,
pós-mudança. E mais uma pergunta para encerrar aqui essa parte, né? O imposto IVA, né? Ele vai ser igual para as 3 categorias, simples, presumido e real? Vai. Então, vou começar atrás para frente. Ele vai ser igual para as 3 categorias. Então, quem tiver naquele simples híbrido, né? Quem tiver no presumido e quem tiver no real, o IVA dual vai ser igual para todos eles. Mesmas alíquotas, mesmas hipóteses de incidência, mesmas bases de crédito. Tem benefício pelo custo do imposto. Tem benefício pelo enquadramento da tua operação. Da operação, Isso. Do modelo de negócio. Exatamente, é o modelo de negócio. Então, se eu sou, por exemplo, presto serviço profissional, como escritório de advocacia e contabilidade, eu vou ter redução de 30%. Se eu sou da área da saúde, eu tenho redução de 60%. Se eu presto serviço de transporte municipal de passageiros, se eu não me engano, eu tenho isenção. Aquele metropolitano, né, eu tenho isenção. Então, vai ser de acordo com o teu modelo de negócio, ou seja, o teu objeto, né, da tua empresa, do teu objeto ali que tu trabalha na tua empresa, que vai ter algumas reduções específicas e não de acordo com o teu enquadramento tributário, tá? Referente à questão do IPI, como tu falou, muitas vezes eu tenho esses créditos acumulados de IPI, né, que a cada trimestre eu posso utilizar para pagar outros tributos federais. Quem tem crédito acumulado de tributo federal vai poder continuar utilizando para compensar tributos federais. Então, tu não vai simplesmente, não vai ser que nem o Estado, que ele vai te pagar em 240. Tu vai fazer normalmente a declaração e tu vai, por exemplo, tu vai poder pagar a própria CBS. Tá? Que tá aí, ou tu vai poder pagar a própria DARF previdenciária, dependendo ali do ano do crédito, então tu vai continuar podendo utilizar esse crédito, né? O que acontece é que o IPI, ele vai, como eu falei, ele vai zerar, então quem tem o crédito acumulado vai poder utilizar para isso, lembrando que quem tem um crédito acumulado proveniente de industrialização, né? Porque não é qualquer crédito acumulado que eu possa utilizar, né? Mas tem que ser proveniente da indústria, né? Então quem é indústria, sim, né, vai poder utilizar esse crédito que, porventura, agora vai estar zerado, né, para esses pagamentos tributários. A mesma coisa acontece quem vai ter crédito acumulado, por exemplo, agora de PIS e COFINS nessa virada, porque o PIS e COFINS vai morrer. Então, em 31 de dezembro, eu posso ter crédito acumulado de PIS e COFINS ali. Então, também vai utilizar esse crédito para pagar a própria CBS que vai existir já no mês subsequente, digamos assim. O nome, mas o crédito continua vigente. Eu vou poder utilizar ele para pagar esses outros tributos federais, tá? E aí ali a questão do IPI no projeto inicial da reforma era realmente extinguir também, mas aí discutiu-se muito a Zona Franca de Manaus, né? E aí pensaram como privilegiar, né, empresas que ainda estão naquela região mais afastada para tentar gerar economia para regiões que são mais de difícil acesso, né, que é como Manaus e as áreas de livre comércio que a gente tem ali em Rondônia, Acre e tudo mais. E aí o que o governo acabou trazendo foi manter o IPI para quem produz para quem comercializa os produtos que lá são produzidos. De uma forma genérica, tem algumas regras específicas, tá? Mas de uma forma mais genérica seria isso. Então, se porventura eu comercializar um produto que tem fabricante na Zona Franca de Manaus, eu continuo pagando o IPI, crédito, débito, normal. Agora, se porventura eu não comercializar esse produto, eu esqueço do IPI também. Legal. Kelvin, já passamos de 1 hora de bate-papo, mas acredito que foi importante, porque a gente passou por camadas bem no detalhe, assim, para quem está nos acompanhando possa entender, tanto do Simples Nacional, quanto do lucro presumido, quanto do lucro real, entender o seu modelo de negócio, de que forma que você pode se prevenir, né, para evitar uma surpresa, né, no que se diz respeito a essa mudança tributária aí nos próximos meses, que vai ocorrer. A gente não tem poder sobre impedir a mudança, mas sim a se adaptar da melhor forma possível, né, olhar para o nosso modelo de negócio de uma maneira com que ele fique ajustado àquilo Perfeito. Que a gente quer fazer no próximo ano e nos anos depois disso, né? E como o nosso podcast tem o nome de Na Dúvida Ligue, a gente precisa deixar o teu contato aqui para a turma, né, para que se alguém tiver dúvida, e vai ter, para que eles possam te ligar também, né, e saber também se você está disponível para ajudar aí quem precisar e tudo mais, né, desse teu conhecimento, para fazer uma estruturação tributária e ajudar essa galera aí a se posicionar da forma correta aí para 2027 não ser um caos, né? Um susto, né? Ser o menor impacto possível, né? Então, eu falo meu telefone... Isso, deixa a rede social. De que forma que você quer ser procurado?
Eu prefiro pelo telefone mesmo, Perfeito. né? Eu acabo deixando minha rede social mais para o particular mesmo, né? Hoje eu acabei separando um pouco, então pode mandar o WhatsApp, é o DDD 48 988010007, né? Então me manda ali, aí depois o contato pode evoluir, a gente faz uma conversa online, troca de e-mails, enfim, aí mas Perfeito. A pode... gente deixa também o WhatsApp ali no link da bio, Isso, perfeito. da postagem do podcast, lá no YouTube, lá no Spotify. Quem tiver interesse pode entrar em contato, pode pedir tua ajuda aí para estruturar um modelo de negócio. A gente está aqui para ajudar, entendeu? Então acredito que vai ser um podcast que vai ajudar muitas empresas aí do nosso mercado, também de outros mercados, porque as leis elas valem para todos, não estamos falando para o integrador, mas qualquer modelo de negócio pode se enquadrar nisso que a gente trouxe aqui. Então, palavras finais do nosso convidado e bora para a próxima, né? Perfeito, Elcio. O que vocês fazem aqui de levar conhecimento para todos, eu vejo como extremamente fundamental, porque a gente tem poder no conhecimento, né? Então, quando eu divulgo, quando eu difundo o conhecimento, eu ajudo as pessoas, o empresário, num nível muito além daquilo que a gente pode imaginar, né? E nesse momento de reforma tributária, é isso que a gente precisa, sabe? É divulgar cada vez mais, fazer com que o tributo, que hoje parece ser algo tão difícil, ele seja algo simples, sabe? Ele seja algo entendível, ele seja algo que as empresas gostem de falar, né? Porque elas vão precisar olhar com carinho para esse segmento. Então, é isso que eu gostaria de deixar assim com palavras finais, né? Primeiro, dar os parabéns pela iniciativa e segundo, dizer para quem está nos ouvindo que, de fato, se capacitem, busquem entender como que a reforma tributária ela de fato vai acontecer, né? Porque isso pode fazer a diferença entre você e o seu concorrente, né? Então, acho que é essa a palavra final. Perfeito. Gratidão, Kelvin. Obrigado aí por Obrigado estar participando do nosso podcast. Espero que as empresas que estão ouvindo de fato, né, adotem muito do que a gente falou aqui e também possam desenhar um modelo de negócio para que o mercado não engula você, né? E você possa, assim, navegar nesse mercado. Então, bora para cima. Na dúvida, ligue. Tamo junto.